Graça e paz, que Deus abençoe sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos com mais um sacerdócio e se você ainda não chamou a sua família, eu quero que você vá lá e chame a sua família. Chame o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua filha, seu tio para assistir o sacerdócio com você. E mesmo que talvez eles não querem vir, eu vou fazer um desafio para você dar um pause agora e chamar o seu vizinho, ligar para o seu colega, pedir para vir assistir o sacerdócio juntamente com você. Dá uma pausa agora, vai lá no seu vizinho, chame ele para assistir o sacerdócio. Dá uma pausa, vai lá, liga para alguém, peça para vir assistir com você. Seja um agente de avivamento. Eu vou esperar, vai lá. Graça e paz. Deus abençoe sua vida grandemente. Vamos então ao sacerdócio. Eu quero trazer uma mensagem para você a respeito da visão. Nós temos falado a respeito de visão. E falar de visão é falar de perseverança também. Quantas vezes você começa algo e não termina? Tem gente que começa um curso de violão e não termina. Tem pessoas que começam a faculdade e não termina. Com certeza, se você não é uma dessas pessoas, você deve conhecer alguém assim, que começa as coisas e não terminam. Eu quero dizer algo importante para você que está me ouvindo. Se você tem uma visão, tem um sonho, você deve ter perseverança. A perseverança é aquilo que vai manter viva a sua visão, é o que vai manter vivo o seu sonho. E eu quero contar a história para você de um homem que foi perseverante e que teve uma visão dada por Deus, que revolucionou a sua história e revolucionou o seu povo. O nome desse homem foi Neemias. Neemias foi um homem de Deus, mas ele estava afastado da sua cidade natal, Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém tinha sido invadida pelos babilônicos e todo o povo tinha sido levado embora para a terra da Babilônia. Eles pegaram Jerusalém, derrubaram os muros, queimaram a cidade e queimaram as portas também de Jerusalém. Passou-se 70 anos e Deus decidiu então mandar o povo voltar. Só que para o povo voltar, eles não poderiam chegar lá com a cidade com seus muros derrubados, porque os muros simbolizam proteção. Os muros simbolizam que aquela cidade está guardada e que você pode descansar em paz dentro daquela cidade. Então o povo não podia voltar em segurança, porque senão os inimigos iriam atacar novamente a cidade e tomar novamente o povo e a riqueza que eles construíssem ali. Então Deus tocou no coração de um homem chamado Neemias para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém. E Deus deu uma visão para ele, para que ele então reconstruísse os muros de Jerusalém. Mas Neemias estava longe, estava distante. E a Bíblia diz que ele era copeiro do rei, ou seja, ele servia ao rei. E um dia então, ele servindo vinho ao rei, o rei, que possivelmente gostava muito de Neemias, perguntou assim: Neemias, por que você está triste? E ele disse: eu estou triste porque a minha cidade, Jerusalém, está assolada. E o meu povo não tem paz. Os muros estão derrubados e as portas estão queimadas. E aí o rei disse: e aí, o que você vai fazer? Neemias disse: olha, se o Senhor então me autorizasse, se Deus agisse através da sua vida, mais ou menos isso que Neemias quis dizer, então eu voltaria e reconstruiria os muros. Neemias talvez foi uma pessoa comum, não tinha nenhum conhecimento de construção, mas dentro dele ardia um desejo de ver os muros levantados e o povo voltando para a sua cidade. A Bíblia diz que Deus opera tanto querer quanto realizar. Então Deus deu uma visão para Neemias. Deus deu algo para Neemias que fez com que ele abrisse os olhos e visse no reino espiritual o povo voltando para Jerusalém. Deus deu uma visão. E Deus também quer dar uma visão para você,
como nós já falamos no sacerdócio passado. Só que existem alguns requisitos que nós vamos aprender com este homem de Deus, de como fazer que a sua visão aconteça, porque tem pessoas que têm visão, existem pessoas que a sua visão foi ampliada, mas elas estão paradas, elas estão sem se movimentar. Qual é o seu sonho? Qual é a sua visão? Primeira coisa que nós devemos aprender, que nós temos que ter prazo, tempo determinado para que as coisas aconteçam. O rei perguntou assim para Neemias: Neemias, quando você vai voltar? E a Bíblia diz que ele então, estudando um prazo, ele disse para o rei: vou voltar em tal data. E ele partiu da Babilônia com tudo o que ele precisava, com dinheiro, partiu com autorizações para pegar lenha da floresta real, ele partiu com uma guarda para protegê-lo, ele partiu como um nobre, não como um copeiro, porque Deus era com ele. E eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus te dá uma visão, Deus é com você, e você não pode duvidar da visão que Deus te dá. Só que você precisa pôr na sua cabeça que é um prazo, porque talvez você vai vivendo a sua vida e você acha que tem tempo, você acha que você tem tempo de chegar lá, você acha que amanhã é outro dia que você vai ter mais tempo, você acha que você é jovem, você acha que talvez você vai ter tempo de fazer as coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você não determinar um prazo, essa visão pode morrer. Então determine um prazo. Qual é o seu sonho? O nosso sonho, por exemplo, é 5.000 almas. 5.000 almas para o reino de Deus. E o seu sonho qual é? O seu sonho, além de ser também o nosso, deve ser um sonho pessoal. Deve ser uma visão pessoal que Deus te deu. Constituir família, prosperar, enfim, eu não sei. Mas para isso você tem que determinar um tempo. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. E esse tempo é o que vai então fazer com que a sua visão esteja alinhada com as suas metas. Deus então deu um tempo para Neemias, e Neemias determinou esse tempo. Determine o seu tempo. No versículo 6 do capítulo 4 do livro de Neemias, nós vemos Neemias então começar a trabalhar na reconstrução dos muros. Ele chegando, começou a trabalhar e disse assim: edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E aqui está o segundo passo para que você possa perseverar no sonho, na visão que Deus te deu. É ânimo, meu amigo. É motivação. Você deve estar motivação. 50% dos seus sonhos correspondem à sua motivação. Você vê que o povo, pelo ânimo, pela motivação, levantaram 50% do muro. Então não adianta você ficar pensando: porque eu estou desmotivado, porque eu estou desanimado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já deve ter ouvido falar de Thomas Edison, o maior inventor do mundo, com milhares, que passou de 1000 patentes já de invenções no mundo. É claro, ele já morreu, mas ele inventou a lâmpada elétrica. E ele disse que todo o sucesso dele determinava de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, você tem que ter 99% de motivação, minha amiga. 99% de motivação, meu amigo. 99% de trabalho e 1% então de inspiração. Ou seja, Deus é com você, mas para isso você tem que estar motivado. Pastor, eu estou desanimado. Não existe desânimo. Não existe desânimo. Se você está em Cristo, não existe desânimo. Só existe uma coisa apenas que pode fazer você desanimar. E isso é o pecado. Porque fora disso, o apóstolo Paulo, que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade. Nada. E ele ainda é mais enfático, ele diz: nenhuma outra criatura pode nos afastar do amor de Cristo Jesus. E ele diz: nem os anjos. Quer dizer, não existe nada
que pode te afastar. Só uma coisa te desanima, é o pecado. Então, meu amigo, minha amiga, olhe para dentro de você e se motive. Você é vencedor. Diga, eu sou vencedor. Pode dizer aí, diga, eu sou vencedor. Você é vencedor. Diga, eu posso. Diga. Diga. De novo. É isso aí, eu posso. Você pode. Só que para você poder, você tem que estar motivado. Diga, eu preciso estar motivado. Eu sei que você disse, nem que se for na sua mente, eu sei que você disse. Presta atenção. Eu quero continuar dizendo aqui para você. No versículo 8, a Bíblia diz, então, que os inimigos começaram a notar o sucesso do povo. E disse, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Ou seja, quando as pessoas verem que você está tendo um progresso, elas vão falar mal de você. Elas vão te criticar. Ou então o próprio diabo vai tentar contra você. Você vê que os inimigos, eles se juntaram para quê? Para tentar dividir o povo. Eles se juntaram para tentar pôr medo no povo. Os inimigos dos judeus se juntaram de todo lado para poder desfocar. Porque o terceiro passo da visão, para que você possa estar alinhado e perseverante, é você ter foco. O que o diabo faz? Ele tenta que você foque nos problemas. Ele tenta que você foque nos problemas. Ele te dá problema. Você percebe que de repente está tudo bem. Aí do nada parece que acontece alguma coisa de errado. Seu carro quebra. Seu filho fica doente. O marido vira casaca. Do nada parece que as coisas não dão certo para você. E de repente você pensa até em desanimar, parar. Por quê? Porque você começa a tirar os olhos do seu sonho, você começa a tirar os olhos do seu projeto, você começa a tirar os olhos da visão e você começa então a administrar os seus problemas, administrar as suas dívidas, tentar resolver as coisas. De repente vem alguém com uma má notícia, olha, teu filho está andando com uma companhia, está nas drogas. Olha, e não sei o que lá, e não sei o que. E de repente você fica com aquilo na cabeça. Para quê? Para desfocar você. Não que você não deve tomar atitude, não que você não deva resolver, mas você não deve empenhar o seu tempo para administrar problemas. Você não deve empenhar o seu tempo para desfocar aquilo que você está, então, focado. Porque se você desfocar, o que vai acontecer? Você vai perder a visão. Os seus sonhos vão morrer porque você tirou os olhos dele. Os seus sonhos são como uma criança recém-nascida. Você tem que ficar de olho, porque senão pode dar um refluxo, porque senão ela pode virar e bater a cabeça, porque senão pode vir até um animal, um bicho, um inseto. E a sua visão é delicada. Você não deve tirar os olhos dela. E o diabo ele sempre vai tentar fazer com que você desfoque do seu objetivo. Mas você então tem que ser firme, perseverante. E você sim, deve então dar uma atenção, mas não toda a sua atenção. Você deve sim resolver, mas não parar para resolver. Você deve sim resolver e não administrar, porque é diferente. Você administra a sua visão, você administra a sua bênção, mas os problemas você resolve e joga para frente. Você faz uma parceria com Deus para que Ele esteja com você. O povo teve problema. O povo teve problema, porque eles estavam crescendo. E quando você começar a crescer espiritualmente, materialmente, emocionalmente, fique sabendo que o diabo vai se incomodar. E você então tem que mudar as suas atitudes e ter uma estratégia para uma mudança. E Neemias teve uma estratégia. No versículo 9, ele diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles
de dia e de noite. Veja bem, Neemias chamou o povo e o que ele fez? O que ele fez? Orou, isso. Ele orou. E depois, o que ele fez? Ele colocou guardas. Ele fez algo que Jesus ia ensinar depois de 600 anos, que é o quê? Orar e vigiar para não cair em tentação. Os inimigos estavam espreitas, eles oraram e vigiaram. Pastor, o que é orar e vigiar? Orar e vigiar é o seguinte, meu amigo, é você saber que Deus vai fazer a parte dele e que você tem que fazer a sua parte. Fique sabendo que Deus não faz nada sozinho. Fique sabendo que Deus é seu parceiro. Deus não move um grão de areia se você puder mover. Porém, aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer para você. Se você não tiver uma parceria com Deus e fazer a sua parte, Deus não vai fazer a parte dele. Primeiro você faz a sua parte e depois Deus vai fazer a parte dele. Por quê? Porque a primeira parte ele já fez, que está aqui, na palavra dele. E a segunda parte é você que tem que fazer. Você tem que fazer a segunda parte. Não adianta você ficar esperando as coisas acontecerem e só orando. Não adianta. Tem gente que ora o dia inteiro. Tem gente que ora a vida inteira. Pastor, está errado orar? Não, você tem que orar mesmo. Mas é uma combinação. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Adianta a comida ser muito bem preparada e não ter sal? Adianta a bebida ser muito bem preparada e não ter sabor? Assim é a oração. Para ela funcionar, meu amigo, ela tem que ter um requisito, que é o quê? Que é a parte sua, a sua parte. Então não pense que você vai ficar esperando que vai cair na sua cabeça, porque não vai, tá bom? Não vai cair nada na sua cabeça, tá? Só se você for na praça lá central, que lá tem um monte de pombo, né? E de repente você fica lá um pouquinho mais e aí de repente pode cair alguma coisa na sua cabeça. Mas fora disso, eu quero te dizer que não vai. Presta atenção. Esse passo é importante. Você deve, então, entender que você tem que ter uma parceria com Deus para a sua visão persistir, para você não morrer, para você não se esquecer do projeto de Deus. No próximo versículo aqui, o versículo 12, você vê a estratégia do inimigo. Olha só o que os inimigos faziam. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram. Quantas vezes? 10. Não foi uma, nem duas, nem três, foi 10. 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Ou seja, os inimigos estavam dizendo e espalhando por aí, dizendo que iria atacar a construção. Queria derrubar a construção. E aí então, eles eram para estar com medo. Na verdade, o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo a famosa Guerra Fria. Você já deve ter estudado sobre a Guerra Fria, ou ouviu falar? Há uns 30 e poucos anos atrás, os Estados Unidos e a Rússia, eles eram inimigos. E aí então um ficava ali, né, falando para o outro que iria atacar, queria mandar uma bomba atômica. Então eles se preparavam, tinham um armamento poderoso e diziam: eu vou mandar uma bomba atômica, eu vou mandar uma bomba atômica. E não mandava, não atacava. O que é isso? Guerra Fria, tática do inimigo. E o inimigo faz isso com você. Como ele faz isso com você? Através, primeiro, das más notícias. Sabe as más notícias? Tem gente que tem medo de atender o telefone. Por quê? Porque ele se arrepia, porque ele só recebe más notícias pelo telefone. Tem pessoas que então elas têm receio de atender as pessoas, porque é só más notícias. E de repente, meu amigo, minha amiga, o que você tem recebido são só más notícias. E isso talvez tenha deixado você perturbado.
Olha, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano. Olha, você foi no médico, pegou lá um diagnóstico, o médico fala assim, bicho, isso daí é preocupante, bicho, isso daí pode ser que aconteça alguma coisa. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, você não deve dar ouvido às más notícias. Você não deve dar ouvido às coisas erradas, de maneira nenhuma. Outra coisa que eu quero dizer para você também, você tem que resistir aos seus maus pensamentos. Sabe, os pensamentos que vêm na sua mente, que vem para te destruir, que vem para te matar. Esses maus pensamentos você tem que resistir. Por quê? Porque é uma guerra fria do diabo. Você sabia que Deus e o diabo eles trabalham pela sua razão? Você sabia que Deus e o diabo eles trabalham pela sua consciência? Por quê? Porque só se você tiver consciência é que eles vão então agir na sua vida. Deus só pode agir na sua vida através da fé. E a fé o que é? É a firme convicção, é a razão. E o diabo, como que ele vai agir na sua vida? Se ele tiver a sua mente. Você sabia que existem pessoas que são tão perturbadas porque existem espíritos que brigam pela cabeça dela? Sabiam? Às vezes a pessoa está tão perturbada por quê? Porque existem dois espíritos brigando pela cabeça dela. E ela não tem paz, ela é perturbada. Ela tem dores de cabeça constantes. Ela vai no médico e não sabe o porquê que tem tanta dor de cabeça. Por quê? Porque existem dois espíritos brigando pela cabeça dela. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, ou melhor dizendo, me assistindo aqui neste momento. Não dê ouvidos para o diabo. Quando os maus pensamentos vierem, coloca a mão na sua cabeça e diz assim, eu não aceito esse mau pensamento. Ele tem que sair da minha vida em nome de Jesus. Quando as dúvidas vierem de fracasso, quando o medo bater, porque o diabo trabalha assim também, tá? Se você do nada sente um medo, se você do nada sente um desânimo, se você do nada sente uma frustração, fique sabendo que é uma investida do inimigo contra a sua vida. Então, você deve ter uma atitude do que? De resistir. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E eu quero passar aqui para você o que foi então que Neemias fez como estratégia para resistir ao inimigo. Olha só, no versículo 13 diz, então pus o povo por famílias, olha só, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. O que é que Neemias fez? Ele teve uma estratégia. Deus deu uma estratégia para ele. Para você alcançar a visão, para você perseverar na visão, para você não perder o foco, para você cumprir o prazo, você tem que ter estratégia. Diga estratégia. Mais uma vez, diga estratégia. Pode dizer, pode dizer. Estratégia. Na sua mente eu sei que você disse. Estratégia. Neemias deu uma estratégia. Deus vai te dar uma estratégia também. E Deus tem te dado essa estratégia. Você percebe que Neemias separou o povo por famílias. Separou o povo por famílias e colocou em pontos estratégicos, da onde os inimigos poderiam atacar os muros. E o que aconteceu então? Então, nós temos a revelação de Deus, que aqui ele estava fazendo o sacerdócio. Porque separou por famílias. Meu amigo, minha amiga, a estratégia para você vencer o desânimo, o fracasso, o desemprego, a crise, a situação que você está vivendo e alcançar a visão, prosperar, crescer, ter uma vida abençoada, é você fazer o sacerdócio, como você está fazendo agora. É você estar numa célula. É você estar empenhado na visão. É você sonhar os sonhos de Deus. O sacerdócio é a cura para a família. Talvez hoje você olhe para o seu lado, você está fazendo o seu sacerdócio sozinho. E talvez não, talvez você tenha uma pessoa, 2, 3, 4, 5 com você, eu não sei. Você deve agradecer a Deus se existe mais de uma pessoa com você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você também deve pedir e esperar no Senhor. E eu quero dar uma palavra, eu quero dar um decreto para a sua vida. Se hoje você está assistindo esse sacerdócio sozinho, eu decreto e declaro que em nome do Senhor Jesus, a sua família vai se render e você vai estar
com toda a sua família fazendo o sacerdócio. E você vai ver a mudança na sua casa, você vai ver a mudança na sua família. E para terminar, eu já estou terminando, eu quero passar aqui para você o seguinte. Neemias, então, ele inspecionou e se dispôs e juntou os nobres, os magistrados e o resto do povo. Ou seja, ele juntou todo o povo, tanto rico quanto pobre, e foi conversar com eles. Ele agiu como líder. Para você alcançar a visão e perseverar nela, você tem que agir como um líder. Se você é pai, é mãe de família, é chefe do seu lar, você não deve deixar as coisas correr frouxas. Você tem que chamar os seus familiares para conversar com você, para estar com você. Se você então se você é filho, se você é filha, o que você tem que fazer? Você não pode deixar também as coisas correrem de qualquer maneira. Você tem que assumir uma posição e vai lá conversar com seu pai, vai lá conversar com a sua mãe. Acerta a mágoa passada, acerta os problemas passados. Por quê? Porque na medida que você assume uma posição, Deus é contigo. Neemias assumiu uma posição de liderança. Eu te pergunto, qual é a sua posição? Que posição que você tem assumido dentro de casa? Você tem deixado as coisas acontecer? É por isso que as coisas estão do jeito que estão. Mas quando você assume uma posição de liderança, de sacerdote, quando você assume uma postura, você fica de pé diante da visão. Você não fica de cabeça baixa. Você fica de pé. Assuma uma posição. Eu vou dizer de novo, assuma uma posição. E agora eu quero dizer, olhando nos seus olhos, assuma uma posição. Deus vai ser contigo. Ele reuniu o povo e disse assim: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então, meu amigo, vai para a luta. Deus mandou o povo estar disposto a lutar. E hoje ele fala para você, esteja disposto a lutar para conquistar, porque nada vai ser de mão beijada, ninguém vai dar nada para você. Não fica pensando que alguém vai chegar para você e vai falar assim, você merece isso daqui. Não fique pensando que as pessoas vão dar um tapinha nas suas costas e falar assim, olha, eu vou dar uma chance para você. Ninguém vai te dar chance nenhuma. Nenhuma. Porque ninguém sabe do seu potencial a não ser você. Então você tem que ir para frente. Você que tem que olhar para o espelho e dizer assim, eu sou capaz. Você que tem que estar disposto a lutar. E eu digo uma coisa para você, não pendura sua chuteira. Não deixa as suas espadas guardadas. Não pendura, não. Vai para a luta. Vai para a guerra. Esteja firme, confiante, levante a tua cabeça, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso é fé. A sua fé deve ser viva, ou seja, você tem que estar disposto, você tem que estar disposta a viver uma fé viva e operante. Você está disposto a isso? Você quer uma mudança? Você quer viver uma visão? Ou você quer viver uma vidinha? Ou você quer viver na mediocridade? Sendo macetado pelos problemas, pela crise, pelas drogas, pelas divisões. O que você quer? Deus tem mais para você. Eu quero dizer para você o seguinte. Quando o povo ouviu, ou melhor dizendo, quando os inimigos ouviram, ficaram sabendo que o povo já sabia que Deus tinha frustrado os desígnios deles, então eles voltaram ao muro, à reconstrução, cada um a sua obra. Assim como Deus quer se manifestar para que você acredite nele, o diabo quer se esconder para que você não saiba que ele é o verdadeiro motivo da sua desgraça.
quando os inimigos descobriram que o povo sabia das artimanhas deles, então os inimigos foram desarticulados. Os planos deles foram desfeitos. Por quê? Porque eles foram descobertos. Quando você entender que aquilo que está entre você e a visão que Deus te deu, o objetivo da sua vida é o diabo, você vai entender que é mais fácil você resistir ao desânimo, resistir àquela falta de vontade de ir para a igreja, resistir à falta de vontade de ir para a célula. Você vai ver que vai ser muito mais fácil você resistir ao inferno, não aceitar palavras negativas, fazer o sacerdócio. Por quê? Porque você sabe que é o diabo que está fazendo isso com a sua vida. Porque o grande trunfo do diabo é ele ficar escondido e você achar que o problema é a crise, que o problema é o seu marido, que o problema é a sua esposa, é o seu filho, que o problema são as drogas, que o problema é a falta de dinheiro, e você nunca enxerga que o problema é o diabo. Quando você enxerga que o problema é o diabo, então ele perde as estribeiras, ele se enfraquece, e aí você pode voltar ao seu trabalho. Eu desafio você a voltar ao trabalho. Não desista da sua visão. Qual é a sua visão? É fazer parte do ministério? É você construir algo? É você ter algo para a sua vida, um carro novo, uma casa nova? É você ver a sua família na igreja? Qual é a sua visão? Eu não sei qual é a sua visão, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não desista da sua visão. Persevere na sua visão. Persevere naquilo que Deus quer fazer para a sua vida, porque Ele tem muito para fazer. Ele tem muito para fazer por você. Então, meu amigo, minha amiga, esta é a mensagem de hoje. E eu quero que você fique motivado, fique motivada a vencer, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Shalom Aleichem. Nada quebrado, nada faltando. Até semana que vem. Eu gostaria então de estar orando com você. Prepare o seu copo com água, prepare uma peça de roupa. Talvez você está desempregado, pegue lá a sua carteira de trabalho, coloque aí junto ao celular, ao notebook ou mesmo ao televisor que você está assistindo esse sacerdócio. Pegue um copo com água. Talvez você está com dores agora, talvez você está com dores intestinais. Talvez você está com uma pedra no rim, talvez você está com um problema de uma bactéria, eu não sei. Talvez você esteja com um problema de saúde. Prepare um copo com água que eu vou estar orando pela sua vida agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero pedir a gentileza de você ficar de pé, em posição, e vamos orar ao Senhor Deus. Grande Deus e eterno Pai, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu dei uma palavra para esta família, para estas pessoas. Meu Deus, eu sei que o Senhor é suficiente, meu Pai, para fazer com que essa pessoa venha perseverar na visão. Talvez ela tenha a visão de conquistar, talvez ela tenha a visão de ter um ministério, talvez ela tenha uma visão, meu Deus, de ser alguém diferente. Eu não sei qual que é a visão dela, mas talvez, meu Deus, ela tenha uma visão, meu Senhor, que está ligada a Ti, de construir uma família, de abençoar a Tua obra. Eu não sei, mas eu sei que ela tem um sonho. Eu quero Te pedir que o Senhor dê força para ela agora, porque como diz a Tua palavra, meu Deus, aqueles que confiam em Ti, Senhor, subirão como águias e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Meu Deus, então em nome do Senhor Jesus, dê força para essa pessoa agora, para que ela possa voar como águia e correr, meu Deus, como uma gazela e não se cansar, meu Deus, e também ter cara de leão, meu Pai, para resistir às dificuldades, aos problemas e perseverar na Tua luta. Então, meu Deus, dê força para ela agora, e tudo que ata essa vida, que seja desatado agora em nome de Jesus, que venha um emprego para ela, que venha saúde para ela, que venha a Tua grandeza para ela, que venha, meu Deus, nesse momento dos céus, que os céus se abram e que pela fé dela, ela possa conquistar. Eu declaro que a partir de agora você tem força para vencer, você tem força para conquistar. Meu Deus, abençoe esse copo com água.
Meu Pai, quando ela tomar esse copo com água, meu Deus, se existe algo de ruim no corpo dela, no organismo dela, então, meu Deus, esse copo com água, meu Deus, com a tua bênção, vai tirar tudo isso, meu Deus, ela vai estar curada. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa também essa carteira de trabalho, essa peça de roupa. Meu Deus, quando o marido dela, o filho, o parente usar essa peça de roupa, meu Deus, o espírito que está na vida dele vai sair e ele vai ser uma pessoa diferente. Meu Deus, abençoe também, meu Pai, esta carteira de trabalho. Meu Deus, e eu declaro que ela não vai ficar desempregada. As portas vão se abrir e ela vai alcançar, ela vai conquistar. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós cremos na tua dependência e nós cremos em ti. E se você acredita, diga: eu creio, eu acredito, graças a Deus. Amém. Deus abençoe você abundantemente em nome do Senhor Jesus. E eu espero você na igreja com toda a sua família para juntos nós louvarmos ao Senhor. Um beijo no seu coração, graça e paz. Até mais.